Eu sou a professora em formação Catruine e hoje eu trouxe uma aula de arte super legal e super bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu preciso que você tenha um lápis e um papel para anotar alguns termos que eu vou te dizer durante a aula, algumas palavras bem importantes e principalmente muita disposição, que hoje a gente vai fazer muita arte. Então, para começar a nossa aula, eu preciso que você observe bem uma imagem. Repara bem. Que lugar é esse que a foto mostra? Muito bem, é a cidade de Curitiba. E por que eu começo a aula mostrando a cidade de Curitiba? Porque hoje nós vamos falar sobre um artista muito importante para a nossa cidade. É um artista paranaense. Ele fez muitas obras inspirado na nossa cidade, ele tem muitas obras por Curitiba. Zarotto foi um importante pintor, ilustrador, vitralista, muralista, entre outros, e muitas obras dele são consideradas patrimônio cultural. Isso significa que nós temos que preservá-las e cuidar muito bem dessas obras, porque elas são muito importantes para a nossa história e para a cultura do nosso povo. Eu falei para você guardar em um papel e um lápis para anotar alguns termos bem importantes. Hoje a gente vai aprender duas palavras bem importantes dentro da arte. A primeira a gente pode observar na próxima imagem. Observa bem ela. Esse painel fica lá na Praça 19 de Dezembro, é todo feito em azulejo e ele conta a história da evolução da nossa cidade. E vocês repararam em uma característica bem importante dele? O Potti Lazarotto usou somente a cor azul e o fundo branco para fazer essa tela, para fazer essa imagem dele. Quando nós temos somente o uso de uma cor em uma obra, nós chamamos essa imagem de monocromática. Então, monocromia acontece quando uma imagem tem o uso de somente uma cor. Anotou? Então, vamos falar agora sobre o outro aspecto importante. Essa obra que vocês acabaram de ver se chama A Catedral. Ela foi pintada na lateral de um prédio lá na rua 15 de novembro. E como vocês podem reparar, ela é bastante colorida. Quando uma imagem tem bastante uso de cores, tem uma variação muito grande de cores, ela é uma imagem policromática. Então, policromia é o uso de várias cores em uma imagem. Anotou? Eu quero que você preste muita atenção na próxima imagem. Essa obra é muito importante para a nossa aula. Essa obra é um mural. Ele foi feito em uma parede enorme lá na travessia Nestor de Castro. Foi pintado em cerâmica, dividido em várias partes e mostra a evolução de Curitiba através dos seus elementos, de alguns símbolos bem importantes. Que o Potti Lazarotto colocou algumas imagens que ele considerava muito importantes, sem elas não dava para contar a história de Curitiba. Nós temos, por exemplo, o Pinheiro, o Jardim Botânico, o tubo do ônibus, o farol do saber, entre outras. E reparem que lá dentro do tubo do ônibus ele conta a história da chegada dos primeiros imigrantes. Ou seja, esse mural, além de ser muito bonito de embelezar a cidade, também conta uma história muito importante, certo? E ele é feito grande assim mesmo para a gente poder enxergar de longe. A minha proposta para essa aula é que a gente faça um mural com as imagens que nós consideramos importantes em Curitiba. Então vem comigo. Para fazer o nosso mural, primeiramente você precisa pesquisar e lembrar os lugares que você considera mais importante em Curitiba. Pode ser os lugares que você visitou com a sua família, os lugares que você acha bonito, enfim, os elementos da cidade que você considera mais importante. A gente vai precisar de 4 folhas sulfite para fazer esse mural. Tenho 4 folhas sulfite. E a gente tem que dobrá-las ao meio, né? Ponta com ponta. E com o auxílio de uma régua, a gente vai cortar essas folhas sulfite ao meio. A gente corta ao meio, elas vão se transformar em 8 partes. Eu fiz até uma margem para destacar bem cada uma dessas partes, porque nós vamos fazer o nosso mural em folha sulfite, né? O Potti Lazarotto fez em cerâmica, em várias partes, e a gente também vai fazer, só que com sulfite, então pode fazer uma margem para ela ficar bem legal. Como esse mural vai ser feito na parede,
a gente vai precisar de um suporte, de algo para colocar na parede para que a gente não manche ela de tinta. Pode ser uma folha de jornal, um pedaço de papelão, qualquer papel usado que você tenha que você possa grudar só para evitar que manche a parede. Eu coloquei essa folha grandona aqui. E aí a gente vai colocar as partes do nosso mural por cima dele. Dessa forma, todas as partes que eu recortei da folha sulfite, eu coloquei por cima daquele papel ali para não manchar a parede. Agora é hora de passar tinta por cima e criar o nosso mural. Você pode fazer isso com o auxílio de algum responsável, se você preferir, para não ter nenhum problema, para não manchar a parede, para você ter mais ideias, enfim, da forma como você preferir. E se você não tiver tinta guache, você pode confeccionar a sua própria tinta na sua casa. Se não tiver pincel, pode pintar com o dedo, fica à vontade, esse momento é totalmente livre. Já estiver pronto e pintado, você pode tirar ele daquele suporte que você usou para não manchar a parede e colar ele diretamente na parede, para ficar bem bonito decorando a sua casa. Como eu falei no começo da aula que além de embelezar a cidade, as obras do Portillo Lazzaroto também contavam histórias? Então, agora a gente vai contar uma história, criar uma história sobre o nosso mural. Eu começo. Numa tarde de sexta-feira, depois do colégio, depois que a minha família já tinha saído do trabalho, nós resolvemos visitar o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho, aquele ali que tem o formato de olho, certo? E nós visitamos o museu, vimos várias obras de arte, várias pinturas, instalações, muito legal. Depois, no caminho de volta para casa, a gente resolveu dar uma passada lá na catedral. Sabem a catedral? Que fica perto do Cavalo Babão. E a gente até tirou algumas fotos, observou. Lindo lá dentro, maravilhoso. E depois que a gente saiu de lá, começou a chover, como vocês podem ver ali em cima, né, que eu desenhei a chuva, algo super comum na nossa cidade. Eu resolvi me abrigar, eu e minha família resolvemos nos abrigar dentro do Farol do Saber, que também é uma biblioteca. A gente prestou alguns livros e daí retornou para casa. A gente pode perceber nesse mural que eu ensinei durante a aula. Ele tem vários lugares que valorizam a nossa cultura, que são importantes para a nossa história e são chamados de patrimônio cultural. Nós temos que cuidar. O que mais? Ele também é um mural com várias cores, é portanto um mural policromático, né? Ele é bem colorido. Eu poderia ter feito ele e você também pode fazer usando somente uma cor, fazer um mural monocromático. Nessa aula a gente pôde aprender muita coisa, fazer muita arte. Eu espero que você tenha gostado e que você se cuide, que você estude bastante e permaneça em casa.